eu preciso saber como está a evolução de vocês para planejar as próximas aulas, tá certo? Então é muito importante os seus comentários, as suas mensagens que vocês me mandam também, mas principalmente se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que precisa aprender inglês esse ano. So, let's start our class number 20. Vamos começar aí a nossa aula de número 20. A nossa aula de hoje é sobre um verbo novo. É o verbo can. Então, nós vamos ver esse verbo aqui hoje. Depois eu explico por que tem outra palavrinha aqui ao lado. Esse verbo can, no inglês, ele tem 3 utilizações. Mas hoje a gente vai focar em uma específica, tá? Mas eu já vou explicar as utilizações dele. Qual que é o significado primeiro? O significado dele é poder. Então, ele é um verbo que significa pode. E esse pode tem 3 sentidos diferentes. Ele pode significar pode no sentido de ability, habilidade, que é o que a gente vai focar hoje. Tem o sentido também de permission, permissão. E tem o sentido de possibility, possibilidade, quando tem a possibilidade de algo acontecer no futuro. Então, ele tem esses 3 sentidos: habilidade, permissão e possibilidade. Eu vou dar alguns exemplos de habilidade, que é o que a gente vai focar aqui hoje com o verbo can. Depois eu vou explicar esse outro aqui. Então, quando eu quero falar sobre questão de habilidade, é para informar se alguém consegue, pode fazer algo ou não, de acordo com aquela habilidade que ela tem. Então, eu poderia escrever, poderia falar, né? Eu vou escrever para vocês verem, mas eu poderia falar em relação à minha habilidade de falar inglês, por exemplo. Então, I can speak English. I can speak English. Então, eu posso falar inglês. Posso no sentido de consigo, sei fazer isso. Então, é uma habilidade. E para qualquer outra habilidade que eu tenha, que você tenha, que qualquer pessoa tenha, e eu quiser informar isso, nós vamos utilizar esse verbo can. Então, para qualquer habilidade que vocês tenham, que vocês já, podem falar, I can speak English, porque vocês já começaram a estudar, já são meus alunos aqui, então já podem falar isso. Ah, Bruna, mas eu não sei falar tão bem ainda. Não tem problema, vamos falar e repetir essa frase aí todos os dias, porque vai melhorar a situação de vocês com o inglês, eu tenho certeza. Mas, se for o caso de alguém que não sabe nada de inglês, não consegue falar inglês, eu poderia colocar essa frase na negativa, né? Então, eu poderia colocar na negativa para indicar que não consigo falar inglês, não sei. E aí, como que eu colocaria essa frase na negativa? I cannot speak English. Então, basta eu acrescentar o not, que já conhecemos, para transformar essa frase em negativa. Esse cannot, eu posso contrair. Lembra das contrações que nós vimos lá nas primeiras aulas? Se alguém não viu, depois da aula aqui, fica aqui, depois que a aula acabar, vai lá no YouTube e veja as aulas anteriores do Experimente 21, para você entender melhor o que eu tô falando aqui e ter mais conhecimento também, né? Afinal de contas, já tivemos 19 aulas, então é muito conteúdo que tem lá para vocês estudarem. Então, eu posso contrair esse verbo can com o not, e aí ficaria I can't. Então, contraindo, eu junto as duas palavras em uma só, separada por apóstrofo, e na fala é como se fosse uma palavra só mesmo, só tem um som, I can't. Então, duas palavras se tornam uma. I can't speak English or
I cannot speak English. As duas formas aí de falar que eu não sei, não consigo falar inglês. E se eu quiser perguntar para você, se você fala inglês, como que eu faria pergunta com esse verbo? Ele é bem parecido quando a gente usou o verbo to be. Então, nós vamos só inverter a ordem. O can, ele vai passar na frente, vai ficar no início da pergunta. Então, can you speak English? Can you speak English? Você fala inglês? Você consegue falar inglês? E aí, você poderia me responder I can speak English. Yes, I can speak English. Or no, I can't speak English, né? Quando eu falo você, é qualquer pessoa, tá? Porque você, meu aluno, claro que vai responder I can speak English, né? Então, esse aqui é só um exemplo para vocês conhecerem. Não é a resposta que eu quero que vocês deem para essa pergunta aqui. Então, frase afirmativa, frase negativa, só acrescentar o not após o can. E frase interrogativa, vamos colocar o can no início da pergunta. Então, antes do sujeito, antes da pessoa que eu estou falando sobre ou que eu quero saber a informação sobre. Então, esse can, que é o verbo poder, ele vem no início da pergunta. E, Bruna, você falou que esse verbo can, ele tem 3 sentidos diferentes. A gente está trabalhando um aqui com exemplos, mas e esses outros 3 sentidos que você falou, eles mudam alguma coisa na frase? Não. Na estrutura da frase não muda nada. Independente do sentido que eu quero dar para esse verbo, nós vamos usar dessa mesma forma. Frase afirmativa vai ser assim, negativa, interrogativa assim, tá certo? Então não vamos mudar estrutura da frase porque mudou o sentido, não. A gente vai perceber que mudou o sentido pela situação da frase, pelo que a gente colocar como complemento de frase. Mas em aulas posteriores nós vamos ver esses outros sentidos também, tá certo? Então não tem problema a gente saber só um, agora não. É até melhor para não confundir. Então, nós vimos aí esses exemplos de frases, eu usei apenas I e you. E se eu usasse outro pronome, outra pessoa na minha frase, mudaria alguma coisa? Porque nós já vimos que alguns verbos anteriores que nós já vimos, eles mudam, né? Na verdade, alguns não, todos que a gente viu até agora, eles mudam de forma, né? Eles têm uma forma diferente para determinada pessoa que estivermos falando, que a gente até comparou com os pronomes pessoais. O verbo can, ele não muda, ele só tem uma forma, então é só can, para qualquer pessoa. Então, se eu quiser falar que Carolina sabe falar inglês, Carolina can speak English. Então, mudou aí Carolina para que seria she, mas o verbo não muda. Se eu quiser falar que nós sabemos falar inglês, we can speak English. Não importa sobre quem estamos falando. Esse verbo, ele vai ser sempre o mesmo. Facilitou bem mais a nossa vida, né? Apesar de que já não estava complicado. Nós vimos que o verbo to be, lá no início das aulas, das primeiras aulas, nós vimos que ele tem 3 formas, né? Aqui a gente só está trabalhando com presente. Então, no presente ele só tem 3 formas. Já é bem menos do que a gente pegar um verbo no português, que tem pelo menos aí 6 formas no presente de cada verbo. Então, já estava mais fácil, que eram apenas 3. Aí fomos para outros verbos. Conhecemos o verbo have, que é ter, o verbo live,
que é morar, residir, viver. E vimos que cada um deles só tem duas formas. O dare to be, que nós vimos também, né, esse fim de semana, na aula do fim de semana, também só tem duas formas. Então já tinha reduzido e facilitado mais a nossa vida. E agora eu venho e conto para vocês que o can só tem uma única forma, ele é igual para todo mundo. Ficou bem mais fácil, porque aí agora a gente não precisa nem lembrar qual forma eu uso para qual pessoa. É a mesma, não faz diferença. E aí eu falo para vocês o que isso difere do português, né? O que é diferente do que a gente já está mais acostumado. Como no português tem muitas variações de verbo, de formas do verbo, a gente tem que ficar sempre ligado à forma que a gente vai usar dependendo da pessoa, e muitas vezes a gente não fala a pessoa, porque como tem uma forma do verbo específica para cada um, se eu falo já começando com o verbo, eu entendo de quem eu estou falando. Por exemplo, se eu falo sou professora de inglês, se eu falei sou, a gente sabe que eu estou falando de eu. Eu sou professora de inglês, mas não é obrigatório eu contar esse eu para que vocês entendam a minha frase. No inglês, a gente sempre tem que falar de quem estamos falando. Então, eu não posso só falar o verbo nas frases, né? Independente se é uma frase afirmativa, negativa, eu não posso começar com o verbo por causa disso, senão eu não sei de quem está falando. No verbo to be, tem até forma do verbo que é mais tranquila, né, da gente saber, mas os outros verbos não. Então vou explicar melhor. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil eu colocar uma informação. Então, quando a gente vai ver qual formazinha do verbo que a gente tem que usar na frase, a gente tem que saber as pessoas, né? Para isso nós vimos os pronomes. Então, olha só, vamos pegar eles de volta. Se você não viu essa aula que tinha pronomes, essa explicação, depois você vai lá no YouTube, playlist Experimente 21, para você estudar, e aí depois você estuda essa aula de novo, que vai ficar bem mais claro. Mas não precisa sair agora e ir lá, porque você pode sim já entender muita coisa nessa aula, mesmo que seja a sua primeira aula de inglês da sua vida. Você vai conseguir entender algumas coisas sim, mas é importantíssimo que você retome as aulas depois lá no YouTube, todas as aulas anteriores. Então a gente pega emprestado os pronomes para a gente saber qual forma que utilizamos para cada verbo. Então, I, you, he, she, it, que é o ele ou ela para tudo que não for pessoa, o we, e you novamente no plural, e they. Então, essas são as pessoas. I, eu, you, você ou tu, we, nós, you, vocês ou vós. E aí esses outros aqui substituem nome de pessoas ou nome de coisas, objetos, lugares, né? O he vai substituir nome de homens, já que é ele. O she, ela, substitui nome de mulheres. Por que nome de homem e nome de mulher, Bruna? Porque esses dois aqui são usados só para pessoas. Então, para ser pessoa, tem que ser nome de homem ou nome de mulher. Não tem outra opção, né? Para nome, para a gente classificar aí nomes, não tem outra opção. Então, eu vou usar he ou she para pessoas. E quando for objetos, lugares, animais, fenômenos da natureza, sentimento, qualquer outra coisa, a gente substitui o nome dessa qualquer outra coisa por it. Se eu quiser substituir, né? Eu posso falar na frase o nome, mas eu tenho a opção de substituir por pronomes, que é essa que é a definição. Pronome substitui o nome. Então, esse it é um ele ou ela, mas para tudo que não for pessoa. E o they é eles ou elas. Então, ele é o plural dos três.
Então ele substitui quaisquer nomes que estiverem aí no plural, né? Toda vez que for dois ou mais nomes de pessoas, de objetos, de lugares, aí eu posso substituir por they. Então por isso que eu dei uma ênfase maior nesses aqui, porque esse aqui tá mais claro, né? Eu não tô substituindo por meu nome, eu estou só indicando a minha pessoa. Então é um pouquinho diferente, mas estão todos aqui no mesmo barco. A gente pega esses pronomes emprestados para ver qual forma do verbo que a gente utiliza corretamente na frase. E o can, eu disse que ele é igual para todo mundo. Então, I can speak English. You can speak English. He can speak English. She can speak English. It, aí agora não vai ser poder speak English, né? Pode ser outra coisa, já que não é pessoa, não vai falar. Mas, ok. Aí pode ser uma outra habilidade, que nós vamos ver outros exemplos também. We can speak English, you can speak English, they can speak English. Pode ser speak Spanish, speak Portuguese, né? Falar português, que é o nosso idioma nativo. Falar qualquer idioma já é uma habilidade, então já é um exemplo de habilidade que a gente conhece. Olha só, can para todo mundo. Se eu falo minha frase assim, can speak English, de quem que eu tô falando? Pode ser qualquer uma dessas opções aqui, ó. Então, por isso é importantíssimo a gente sempre colocar na nossa frase de quem a gente está falando. Ou o nome, né? Quando eu falo de quem, pode ser que eu estou falando de um objeto, de um lugar, de uma pessoa mesmo. Mas é importantíssimo que eu fale o nome disso que eu estou falando ou um pronome que substitua o nome disso. É importantíssimo. No inglês a gente não fica fazendo frase sem contar, sem falar de quem eu estou falando, porque senão meu ouvinte ou meu leitor não vai entender, não fica claro a nossa fala, tá certo? Então isso é uma grande diferença do inglês para o português. Como a gente já está acostumado nisso com o português, muitos alunos cometem esse erro durante um bom tempo, mas eu vou pegar no pé de vocês e vou falar sempre, como eu sempre falo com os meus alunos, não tem problema, vocês podem ficar sendo meus alunos aí por uns 3, 4 anos, eu vou sempre frisar isso quando eu perceber que cometeu esse deslize, tá certo? Então, por isso é importante. E o bom do can é que não precisamos preocupar com ele, ele é só esse formato aí para todas as pessoas, independente do sentido que eu estiver dando para ele. Aqui nós vimos exemplos do can como habilidade, mas se for outro sentido dos que eu falei, vai ser a mesma coisa, não muda. Então, outras habilidades aqui, por exemplo, for example, my husband can play the guitar. My husband, nós já vimos isso, né? Husband é marido, esposo. Então, meu marido, meu amor, Evangelos, que tá aqui, ajuda aí sempre vocês respondendo as suas perguntas, né? Então, ele tá sempre aí ajudando vocês também. É já uma habilidade dele também, mas eu dei um exemplo aqui de outra. My husband can play the guitar. Ele sabe, ele consegue tocar violão. Guitar é violão, apesar de parecer guitarra, né? Mas se eu quiser falar guitarra, é electric guitar. Então seria aí um violão elétrico a tradução, né? Então, somente guitar, violão. So, my husband, he can play the guitar. Consegue, sabe tocar violão. Outras habilidades. Então aqui o play, nesse sentido aqui, nessa frase, ele tá falando de tocar. Então eu posso substituir para qualquer instrumento. Se você, meu aluno aí, sabe tocar algum instrumento, você pode colocar aí nos comentários
Conta aí pra mim o que vocês sabem, se sabe tocar ou se não sabe, né? Eu, por exemplo, I cannot play the guitar. Então, pra mim, eu colocaria aqui um not. Aí eu sempre brinco, né? Mas aí eu acabo dançando nessa história, mas eu sempre brinco. I can't play the guitar, mas I can sing. Eu consigo, eu sei cantar. Meu esposo já até fez uma carinha ali assim, sei. I can sing. Se eu consigo e sei falar, if I can speak, I can sing. Mas aí é brincadeira da minha parte, né? Porque eu canto, mas não é a minha habilidade, né? Cantar, todos nós que falamos sabemos, mas sabemos bem? I can sing badly. I can sing badly. Então, eu sei cantar mal. Então, não é uma habilidade minha. Eu faço, mas não faço bem. Eu faço mal. Contrário do my husband. My husband can play the guitar well. Very well. Então, ele sabe tocar bem. É realmente uma habilidade dele. O sing não é uma habilidade minha. Com meus alunos, se você se tornar meu aluno lá na comunidade Be Ready, nós teremos esse tipo de aula. De vez em quando, eu dou algumas aulas com música, né? Afinal de contas, muitas pessoas começam a estudar inglês ou com a música ou pela música, né? Pela vontade de ouvir as músicas prediletas, de entender as músicas ou entender quando for num show, o cantor, ele não só canta, ele muitas vezes conversa com a plateia. Então, entender o que ele está falando é importantíssimo, né? Se seus ídolos forem internacionais. Os meus são, por exemplo, as bandas que eu mais gosto e que eu adoro ir no show são Metallica e Iron Maiden. Então, falam inglês o tempo todo, né? Tanto na música quanto conversam com a plateia. E pra mim é uma sensação indescritível quando eu escuto eles conversando com a plateia e eu entendo e consigo responder. Eles não me ouvem, né? Mas a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse conversando com a pessoa, conversando com o nosso ídolo. E para quem tem ídolo, independente se é cantor, banda, ator, atriz, algum artista que é internacional, com o inglês vocês vão ter essa sensação também que é muito, muito boa. Então é algo muito legal. E aí eu costumo dar algumas aulas com música para os meus alunos. E aí vocês vão realmente perceber que sing não é a minha ability. I can sing badly. Mas para aula é excelente, tá? Para explicação da aula é excelente. Ainda bem que eu sou professora de inglês e não de canto, né? Não de música. Música é só um gosto, não tem nada a ver com minha habilidade. E aí temos outras habilidades, né? Óbvio, eu sei que você tem outras habilidades, eu tenho também. E para isso, lá no Telegram, eu vou colocar uma lista de habilidades para vocês conseguirem formular as suas frases, tá? Não é uma lista muito extensa, então é óbvio que não tem todas as habilidades, mas já dá para vocês brincarem um pouquinho sobre as habilidades que vocês têm ou não. Então, se eu quero contar aqui, eu sei fazer bem, aí eu vou contar I can well. Eu conto I can, a minha ability, well or very well. Mas se eu não faço bem, eu até faço, mas não faço muito bem, I can sing badly. Agora, se eu não faço, não sei fazer de jeito nenhum, aí tinha que ser I cannot sing, tá certo? Se for algo que não sei fazer de jeito nenhum, para qualquer ability. E esse outro verbo que eu coloquei aqui?
que ele significa? Na verdade, ele não é um outro verbo. Ele é o mesmo verbo. Porém, esse could, ele é o verbo can no passado. Então, se eu quiser falar que eu até sabia fazer algo, mas não sei fazer mais, ao invés do can, eu posso indicar com o could. Então, se for uma habilidade que vocês tinham quando crianças ou mais novos, né? Sei lá, até um ano atrás eu tinha essa habilidade. Aí sim, vocês podem usar esse could para qualquer ability no passado. Mas tem uma outra frase que eu vou ensinar aqui para vocês, que é uma outra utilização que é muito importante, que aí a gente vai usar o could, que é para pedir favor. Quando a gente quiser pedir um favor para alguém, nós vamos usar o could ao invés de usar o can. Por quê, Bruna? Porque ele é mais formal, ele vai deixar a sua frase mais educada. E aí, provavelmente, vai ser mais fácil de você obter esse favor até. Então, eu poderia até fazer a seguinte pergunta, que aí agora tem uma relação com permission, com permissão, que eu disse anteriormente. Se eu estou pedindo favor, eu estou, de certa forma, pedindo uma permissão para a pessoa fazer aquilo para mim. Então, tem uma relação aí com esse sentido, não tem a ver com a habilidade mais. Então, eu poderia te pedir: Can you open your book? Você poderia abrir o seu caderno? Então, algo que eu faço aí, peço para os alunos, né? Não é exatamente um favor, é um request, é um pedido. Eu estou pedindo para vocês fazerem algo. So, can you open your book? Vocês podem abrir o livro? Agora, se eu quiser ser mais formal nessa pergunta, quiser dar um tom mais educado, mais polido, eu trocaria esse can pelo could. Então, eu perguntaria: Could you open your book? Could you open your book? Então, ele dá um tom mais formal para a situação. Então, você poderia abrir o seu livro? Ou vocês poderiam abrir os seus livros? Quando a gente quer pedir um serviço, né? Por exemplo, pedir algo em algum restaurante, em alguma loja, pedir um favor mesmo para alguém, uma ajuda, aí é muito importante que a gente utilize o could. Fica bem melhor, tá? Fica bem mais bonito no inglês. Então, quando eu for pedir favor, pedir serviço, né, para alguém que vai me atender de alguma forma, a gente vai utilizar o could. Examples. Could you help me? Você poderia me ajudar? Could you help me? Could you help me a espalhar essas aulas de inglês para mais pessoas que precisam aprender inglês esse ano? Vocês poderiam me ajudar? Could you help me? Então, estou contando com vocês. Olha, eu fui super gentil, super educada, então compartilha aí com mais pessoas as aulas, tá certo? Vamos ajudar mais pessoas. Essa é uma maneira que vocês me ajudam a levar o meu trabalho aí para mais pessoas aprenderem. Other example. Could you bring? Could you bring me water? Você poderia me trazer água? Could you bring me water? Você poderia me trazer água? Então, de quebra, já aprendemos algumas palavrinhas, alguns verbos novos nesses exemplos, né? Então, aí, o open é abrir. Open your book, abrir seu livro. Help, ajudar. Bring, trazer. Então, vamos aí para
treino de pronúncia, mas teremos exemplos dessas frases lá no grupo no Telegram para você estudar mais também. Então vamos ter listas com áudios, as palavras, tudo certinho para vocês. Could you open your book? Could you help me? Could you bring me water? Me trazer água. Bring me water. Então, esses são alguns exemplos de favores ou pedidos, favors or requests, que a gente utiliza com o could, que fica bem melhor. Agora, para aquelas outras situações que a gente viu, para as habilidades, eu vou usar o can se eu estiver falando que é uma habilidade minha agora, atual. Se foi uma habilidade minha, aí usamos o could para passado, tá certo? So, this is our class number 20. Essa foi a nossa aula de número 20, penúltima aula, então agora só resta mais uma do Experimente 21. Eu espero todos vocês na aula de amanhã, às 10 horas normalmente, para nossa última aula. Vamos aprender um verbo novo também. E depois, à noite, às 19h30, amanhã mesmo, estaremos aqui novamente em formato de live para eu explicar para vocês sobre a comunidade de inglês Be Ready. Vou responder todas as perguntas que vocês tiverem. Se vocês já quiserem me mandar perguntas, dúvidas, para eu já falar no início da live, podem me mandar, mas eu vou explicar tudo detalhadamente, tudo o que vocês precisam saber para serem meus alunos lá na comunidade Be Ready, tá certo? Então eu espero vocês amanhã às 10 horas para a aula, para a nossa última aula, e às 19h30 para a nossa live sobre a comunidade Be Ready. E em seguida da live eu vou abrir as inscrições, abrir as novas vagas para a comunidade. Além disso, eu vou dar um presente para vocês que estão acompanhando, estão estudando o Experimente 21. Não perca a live, se programe para ver, porque ninguém vai querer ficar de fora aí dessa notícia que eu vou dar amanhã, eu tenho certeza. So, see you tomorrow at 10 o'clock in our next class, our last class. Na verdade, a nossa próxima aula é a nossa última aula. So, tomorrow is our last class. See you there and have an excellent day. Bye bye.